Meus irmãos, vamos abrir a palavra em Mateus, capítulo de número 23. Evangelho de Mateus, capítulo de número 23. Evangelho de Mateus, capítulo de número 23. Antes, meus irmãos, de nós entrarmos no texto da lição de hoje, da nossa escola dominical, eu quero falar duas coisas, Uma que eu quero incentivar você a jejuar. Por que é tão difícil nós jejuarmos? Por que é tão difícil jejuarmos? Às vezes a pessoa vai fazer lá um jejum para um exame, ela é tranquilo. A pessoa vai fazer um jejum lá para emagrecer, um jejum intermitente, ela faz. Agora, um jejum de oração, por que ele é tão difícil? Porque, meus irmãos, é uma batalha espiritual. É diferente. É diferente dos outros jejuns. É uma batalha espiritual. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne, nem sangue, mas contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso. A Bíblia fala também que a nossa carne luta contra o nosso espírito. Há uma batalha, espiritual. Então, quando você decide jejuar, você decide entrar nessa batalha. Você dá um passo em direção a essa batalha. E, meus irmãos, uma coisa nós sabemos, que quando nós entramos na batalha espiritual, nós somos fortalecidos. E nós entramos para vencer, porque em Jesus nós somos mais do que vencedores. E as nossas armas, a Bíblia fala, são armas espirituais, armas poderosas em Deus. Então, meus irmãos, nesses tempos, nós precisamos nos encher do Espírito Santo de Deus. Como vamos nos encher do Espírito? Nos encheremos do Espírito buscando a palavra e buscando a Deus também através de orações e através de jejum. Então eu quero incentivar você a isso. Pode falar, Sebastião. Então, meus irmãos, é uma batalha espiritual, E Deus realmente nos fortalece espiritualmente quando nós jejuamos. Então, quero incentivar você a isso. Nosso jejum é um jejum comunitário, Jejum comunitário. Ontem nós tivemos reunião do presbitério. O presbitério se reúne uma vez no ano, de maneira ordinária, e para ver, para decidir sobre o andamento dos trabalhos do ano. E ontem nós tivemos a eleição do presbitério, eu fiquei como presidente, o reverendo Wesley ficou como vice-presidente, o reverendo Wesley é pastor em Assis, pastor Jair ficou como secretário de protocolo, pastor Jair é pastor em Santa Cruz do Rio Pardo, pastor Felipe de Paraguaçu ficou como secretário de atas, pastor de Ourinhos, pastor Ismael ficou como secretário executivo e o presbítero Isaías de Assis ficou como tesoureiro do presbitério. Ele já é tesoureiro do presbitério há mais de 20 anos, Como o Renato é tesoureiro aqui em nossa igreja. E nós tivemos também eleição para o sínodo. E para o sínodo são eleitos 3 pastores e 3 presbíteros para representarem no sínodo. Então, para o sínodo também irei como pastor e o presbítero Renato também irá para o sínodo. Então nós pedimos as orações dos irmãos, para trabalhos desse ano de 2023 no presbitério.
Queridos irmãos, vamos para a nossa lição, Mateus capítulo de número 23, Mateus capítulo 23. O rei e a oposição. Hoje é a lição final, né? A parte final. Nós veremos sobre o rei e a oposição. Então, Jesus, quando ele entra em Jerusalém, nós vemos que Jesus ele enfrenta ali oposição. Esse discurso, meus irmãos, nós veremos aqui o discurso de Cristo. Esse discurso, ele é o último discurso de Jesus, o último discurso público de Jesus, o último discurso de Jesus para a multidão. Depois, Jesus vai fazer outros discursos, é claro, mas voltado para os seus discípulos. Então, esse é o último discurso público de Jesus. Como nós vimos ali, desde o capítulo 21, Jesus ele vem enfrentando oposição. Jesus vem enfrentando oposição. Se os irmãos observarem ali, capítulo 21, verso de número 15, capítulo 21 de Mateus, verso 15, vai dizer assim, ó, vendo os principais sacerdotes e os escribas. Mateus capítulo 21, verso 15. Vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe, ouves o que estão dizendo, né? Então a gente vê aqui Jesus purificando, a entrada de Jesus em Jerusalém, né? A purificação do templo, e logo aparecem aqui os principais sacerdotes e os escribas fazendo oposição a Jesus. E o texto diz aqui que eles estavam indignados com aquilo que Jesus vinha fazendo. Veja o capítulo 21, verso de número 23. Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, Mateus capítulo 21, verso 23. Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando, com que autoridades fazes essas coisas? E quem te deu essa autoridade? Então, quem se opõe a Cristo no templo são os principais sacerdotes e os anciãos. E aqui eles perguntam para Jesus, né, cadê as suas credenciais? Mostra a sua carteirinha, né? Com que autoridade você está fazendo essas coisas aqui no templo? Capítulo 22, versos 15 e 16. Capítulo 22, versos 15 e 16. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra e enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos para dizer-lhe, mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece, é lícito pagar tributo a César ou não, né? Aqui nós vemos a união de dois grupos opostos, que são os fariseus. Os fariseus, eles eram uma seita religiosa, rígida da época, né? E eles eram rigorosos na observância da lei. E aqui eles se unem com os herodianos, que eram aqueles que eram favoráveis a Herodes no poder. Então nós vemos aqui os fariseus que eram contra Herodes se unindo com aqueles que eram a favor de Herodes. Qual a intenção deles? Derrubar Jesus. Então, além dos principais sacerdotes que nós já vimos, né, dos anciãos, os fariseus também estão aqui, junto com os herodianos, fazendo oposição a Cristo. Veja o capítulo de número 23. Veja o verso de número 23, aliás. Capítulo 22, versículo 23. Naquele dia também se aproximaram dele alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição, e perguntaram-lhe. Né? Então eles vão fazer pergunta aí, olha, se alguém, a mulher, né, teve ali 7 maridos, vários maridos, né, aliás, e ela, de quem ela seria marido depois da ressurreição? Então os saduceus, eles não eram outra seita religiosa da época, de judeus, eles não criam nem na ressurreição, nem em anjos. E eles também se levantam para fazer oposição a Jesus Cristo ali em Jerusalém. Veja o verso de número 34.
Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. Veja o verso de número 34, né? Nós já vimos. Então, o que acontece aqui o tempo todo? O tempo todo aqui, eles estão se reunindo, eles estão tramando, eles estão procurando uma maneira de derrubar Jesus Cristo. Mas, por fim, é Jesus quem os derrota. Nós vimos isso na semana passada. E Jesus os derrota, né? Quando Jesus pergunta, de quem pensais, veja o verso 42. De quem pensais vós, que pensais vós do Cristo? De quem ele é filho? Responderam-lhe eles. De Davi, replicou-lhe Jesus. Como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como ele é seu filho? Então, se eles admitissem aquilo que Jesus estava propondo, eles teriam que admitir que Jesus era o Cristo e o Filho, como Cristo, o Filho de Deus. Eles se calaram. Veja o verso de número 46. E ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém, a partir daquele dia, fazer-lhe perguntas. Então, meus irmãos, eu fiz um apanhado aqui, né, procurando mostrar aos irmãos como essa oposição ela vinha acontecendo. Nós já estudamos toda essa oposição que Jesus enfrentou. Então, na lição de hoje, no capítulo 23, nós veremos o seguinte: Jesus expondo os seus adversários. Porque até agora Jesus Cristo foi combatendo-os, mas agora, como será o último discurso público de Jesus, Jesus está ali diante do povo, e Jesus sabe que essa é a última oportunidade dele. Jesus então vai expor os seus adversários. Jesus também vai revelar que os seus adversários, eles serão justamente condenados. A condenação de Deus é justa. E por fim, Jesus vai lamentar a oposição e a justa causa, né, da condenação dos seus opositores e também de toda a Jerusalém. Próximo slide. Alguns pontos importantes, meus irmãos, para nós durante este estudo. Então, estes pontos, eles são importantes, né? Durante essa lição, é importante nós fazermos um autoexame pessoal. Amém, queridos? Por quê? Porque Jesus vai falar assim, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Aí a gente diz assim, puxa, eu não sou escriba e fariseu, também não sou hipócrita. Então a gente não costuma aplicar esses textos à nossa vida. Mas todo o texto bíblico, ele tem que procurar ser aplicado a nós. Mesmo aqueles textos como esse, né, textos duros, textos ruins, ele tem que ser aplicado a nós. Será que isso se aplica à minha vida? Será que isso cabe a mim? Então a gente precisa fazer um autoexame pessoal. Será que eu me encaixo nisso que Jesus está falando? Porque se eu me encaixar, eu preciso me arrepender dos meus pecados. Por quê? Porque nós vamos ver quão duro Jesus é. Mas nós vamos ver também que essa dureza de Cristo é uma oportunidade de arrependimento. A pessoa que precisa de arrependimento, a gente não pode passar a mão na cabeça dela. A gente precisa ser firme. E aí, se o Espírito Santo agir, haverá arrependimento para aquela pessoa. Uma outra coisa que nós precisamos fazer é um exame da igreja a qual nós frequentamos. Então, será que a igreja ou a liderança da igreja se encaixa nisso que Jesus está falando? Talvez a igreja ou a liderança da igreja precise de arrependimento. Ok, queridos? Então, esses são pontos importantes, né, que eu queria trazer. Próximo slide. Então, vamos lá, a primeira coisa que acontece aqui no capítulo 23. Jesus expõe os seus adversários. Capítulo 23, verso de número 1. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos.
Então imagine, meus irmãos, a cena, é claro, né? Os evangelistas, eles são sempre bem resumidos. Imagine as multidões ali. Jesus já havia feito calar todos os seus adversários. Jesus havia calado os principais sacerdotes, os anciãos, os escribas, os fariseus, os saduceus. Jesus havia feito calar todo mundo. Seus adversários provavelmente estavam por ali. As multidões estavam ali. Os discípulos também estavam. E agora Jesus começa a falar a todos, expondo os seus adversários. Verso de número 2. Jesus disse: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Então, o que era a cadeira de Moisés? Imagine você que naquela época, aqueles que iriam ensinar, eles ficavam sentados. Às vezes, o que ensinava ficava sentado e o povo ficava de pé. Hoje é o contrário. Quem ensina fica em pé e o povo fica sentado. Então, na cadeira de Moisés, né, se assentaram os escribas e fariseus. O que Jesus está dizendo? Quem hoje ensina? Quem traz o ensino de Moisés? Que Moisés trouxe? Os escribas e os fariseus. Eles são os principais que ensinam o povo. Jesus diz, verso de número 3: fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Olha como Jesus expõe os seus adversários. Jesus diz, olha, eles ensinam o que Moisés ensinou. E é claro, meus irmãos, fora os acréscimos à lei, quando Jesus diz, fazei e guardai o que eles ensinam, Jesus está dizendo, aquilo que Moisés ensinou e que eles estão repassando, façam. Mas não os imitem em suas obras. Por quê? Porque eles são bons para ensinar, mas eles não cumprem, eles não fazem aquilo que eles ensinam. Então vê como Jesus é firme, porque os seus adversários estavam ali. E Jesus fala, olha, os escribas, vocês escribas, fariseus, multidões, prestem atenção. Eles ensinam, mas eles não vivem. Exatamente. Verso de número 4. Eles atam fardos pesados e difíceis de carregar e põem sobre os ombros dos homens. Ou seja, eles não põem sobre os ombros deles. Eles põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los, né? Então, são aqueles religiosos que eles exigem muito do seu povo, mas eles mesmos não fazem aquilo que eles estão exigindo. E, queridos, isso acontece hoje. Por isso que eu falei, nós precisamos fazer um autoexame pessoal, um autoexame até mesmo da igreja que nós frequentamos. Veja sobre fardos pesados, né? Atam fardos pesados. Alguém poderia ler o capítulo 11 mesmo de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Então Jesus disse, né, lá em Mateus 11, aqui mesmo em Mateus, Jesus já havia dito: venham a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, eu vos darei alívio. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Olha o que Jesus fala, aprendei de... Porque qual era o ensino dos escribas e fariseus? Jesus está dizendo, vocês estão aprendendo dos escribas e fariseus? O ensino deles é um ensino que traz fardos pesados sobre os homens. Aprendam de mim, porque eu sou manso, humilde de coração, achareis descanso para as vossas almas. Então, o ensino de Cristo é um ensino diferente dos escribas e fariseus. Não é o ensino da lei pela lei, mas é o ensino da graça. A lei também contém a graça, mas se a gente olhar só para a lei, ela vai nos trazer desespero. A gente tem que procurar ver a graça. E Jesus trazia a graça
que estava contida na lei. Ok? Veja o verso de número 5. Olha os fariseus, né? Escribas e fariseus. Jesus diz, verso 5. Eles praticam, porém, todas as suas obras, não apenas algumas delas, mas todas as suas obras, com o fim, e o fim aqui não é de ponto final, mas de finalidade, né? Com a finalidade de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas, né? O que eram os filactérios aí e as franjas? Imagine você que quando Moisés trouxe a lei, lá em Deuteronômio também, em Levítico, depois se você quiser conferir, Deuteronômio capítulo 6, verso 8, e veja em Números 15, verso 35, você pode ver depois. Quando Moisés trouxe a lei, o que os judeus deveriam fazer? Eles deveriam ter sempre a lei com eles. Então eles deveriam procurar colocar a lei, porque o que é a lei? A lei mostra quem Deus é, o caráter de Deus e aquilo que Deus requer de nós. Então eles deveriam ter sempre a lei de Deus diante deles, né? Colocar nos umbrais das portas das casas. E também eles deveriam fazer esses filactérios, né? Que eram filactérios. Um tipo de caixinha ou de um pergaminho enrolado. Então Deus fala, tenha sempre a lei, né, perto de você. E eles faziam o quê? Nas franjas das roupas, eles amarravam ali essas caixinhas que continham partes da lei. E aí os filhos poderiam perguntar, né? O que é essa caixinha? O pai poderia abrir e falar, olha, e ler um trecho da lei do Senhor. Mas o que eles faziam? O que os hipócritas faziam? Eles faziam isso não com o objetivo certo, de ter a lei junto deles e de ensinar seus filhos, a geração futura, né? Eles faziam essas caixinhas, esses filactérios, eles faziam bem grandes, para que todos vissem o quanto eles eram religiosos. Então eles faziam as franjas das roupas bem grandes, para poder colocar ali caixinhas bem grandes, para que todos vissem o quanto eles eram espirituais, vamos dizer assim. Veja o verso de número 5 novamente. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos. Essa era a finalidade, né, da sua religiosidade. A religiosidade deles não era para ter comunhão com Deus, mas eles faziam as coisas para serem vistos dos homens. Essa era a intenção deles, né? Receber o aplauso dos homens, receber o elogio dos homens. Verso de número 6, Jesus diz, eles amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Então, os primeiros lugares, né, nos banquetes, naquela época, hoje não. Apesar que, dependendo da situação, hoje ainda pode acontecer isso. Os lugares, nos banquetes, dependendo do lugar, eram lugares de honra. Eram lugares de honra. Então, eles gostavam desses lugares de honra. Nas sinagogas, a sinagoga era um local parecido com esse que nós estamos aqui, e tinha umas cadeiras na frente. Que os hipócritas gostavam? De sentar naquelas cadeiras. Por quê? Porque além de estar mais perto daquele que ensina, eles também estavam de frente para o povo, né? Eu sei que algumas igrejas fazem isso. A gente não faz aqui até porque não tem espaço, né? Mas tem algum problema em fazer isso? Não, meus irmãos, não tem nenhum problema de ter a cadeira na frente. O problema é quando a gente quer sentar naquela cadeira com o objetivo errado, com o objetivo de ser visto pelos homens e ser honrado por eles. Sim. Uma ostentação da pessoa. Exatamente. Então Jesus diz, né, veja o verso 6, a força do verso 6. Jesus diz, eles amam, né? Interessante, né, quando a gente pergunta para uma criança, né, você gosta de sorvete? A criança fala, eu amo, né? Então eles amavam, né, estar na frente. Veja ali o verso de número 7. Jesus diz, eles amam, continua, né?
Eles amam as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Então veja, queridos, que aqui Jesus, ele expõe os seus adversários. Por quê? Porque Jesus está mostrando o que está no coração deles. E isso Jesus pode fazer, porque Jesus é o próprio Deus. Então Jesus está fazendo essa exposição vergonhosa deles. Eles eram cheios de orgulho. Eles maltratavam as pessoas que não eram religiosas como eles. Eles se achavam acima dos demais. E agora Jesus está mostrando toda a hipocrisia do coração que estava, no coração deles. Olha o que Jesus diz. E aí nós precisamos entender os versos 8 a 10. Jesus diz: vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, que é Jesus, e todos vós sois irmãos. A ninguém sobre a terra chamareis de vosso Pai, porque um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e a quem a si mesmo se humilhar será exaltado. A gente não deve entender os textos ao pé da letra. O texto ele tem que ser entendido dentro do seu contexto interpretado. Porque Jesus está dizendo assim, olha, não chamem ninguém de mestre, nem de pai, nem de guia. Então, a palavra mestre aí no original é a palavra rabi. Rabi. Então, os hipócritas, eles buscavam esses títulos. Eles buscavam o título de mestre. O título de pai era dado aos principais anciãos que compunham o sinédrio. Esses eram chamados de pais. E eles eram também, os principais rabis, eles também eram chamados de guias. Então Jesus está dizendo, olha, não usem esses títulos. Mas quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos que Paulo fala que entre os dons Deus deu mestres. O próprio apóstolo Paulo, por mais de uma vez, ele se coloca como sendo pai. Ele se coloca como sendo pai. Por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 4, verso 15, ele se diz pai da igreja aos coríntios. Em 1 Timóteo capítulo 1, 2, ele se diz pai de Timóteo. Em Gálatas 4,19 também vai aparecer essa referência, E nós chamamos também de pais os nossos pais. Então, por exemplo, Jesus diz, a ninguém chameis de pais. Meu filho me chama de pai. Então, em que sentido nós não podemos usar esses títulos e em que sentido nós podemos usá-los? Porque se a gente olhar para o restante do Novo Testamento, nós vamos entender que então houve desobediência a Cristo, se eles nunca podem ser usados. O que Jesus está condenando aqui não é o uso do título. O que Jesus está condenando aqui é o fato deles quererem esses títulos e eles pensarem que esses títulos os colocaria acima dos demais. Vamos entender. Leia comigo agora, mais uma vez, o verso de número 8. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre e todos vós sois... A ênfase está aqui, queridos. Todos vós sois irmãos. Então, na igreja, os títulos, eles demonstram funções diferentes, mas não superioridade espiritual. Amém, queridos? Então, por exemplo, o presbítero, o pastor. O pastor está acima, o presbítero está acima? Não. Todos nós somos irmãos. Todos nós somos filhos de um mesmo Pai que está nos céus. E todos nós estamos debaixo de um só guia, que é o Senhor
Jesus Cristo que dá direção à sua igreja. Olha o que Jesus fala, meus irmãos. O maior dentre vós será o vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado. E quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, o problema é quando alguém se exalta. O problema não está em ser exaltado. Porque alguém pode ser exaltado, pode ser honrado. O problema é quando a pessoa a si mesma, ela busca essa exaltação. Quando a pessoa busca a honraria própria. Aí está o erro, aí está o pecado. Então, queridos, quando nós falamos sobre a unção de Deus e nós olhamos para a Escritura, a Bíblia fala que o ungido de Deus não é o pastor. A Bíblia fala que a unção de Deus está sobre todos nós. O Espírito Santo de Deus está sobre todos nós. Quando a Bíblia fala de sacerdotes, e algumas igrejas fazem essa diferenciação, né? O sacerdote e o povo. A Bíblia fala que é um sacerdócio universal. Todos nós somos sacerdotes. Amém, queridos? É claro, há pessoas que buscam mais a Deus, são mais cheias do Espírito. Mas se cada um buscar a Deus, todos seremos cheios do Espírito. E mesmo quem é mais cheio do Espírito não pode se achar mais cheio do Espírito, porque senão ele já caiu. Se alguém é cheio do Espírito não para ser servido, mas para servir, né? Mas para servir. Então veja ali João capítulo 7, verso 49. João capítulo de número 7, verso 49. Quem achar pode ler. Quanto a esta pebre, que nada sabe da lei, era assim que os fariseus, eles tratavam as pessoas que não tinham conhecimento da lei que eles tinham. Eles falavam, esse povo aí é caixa baixa. Nós é que somos os abençoados. Os irmãos estão entendendo? A visão da coisa que eles tinham. Então Jesus fala, olha, Jesus está expondo, Jesus está mostrando o que há no coração deles, né? Eles se exaltavam, eles se achavam acima dos demais. Então Jesus está expondo e condenando a busca ansiosa por posição, a busca ansiosa por estar acima. Ok, meus irmãos? Deu para entender? Então vamos lá, próximo slide. Jesus revela a justa condenação dos seus adversários, os ais. Os ais. Então nós temos aqui, na nossa versão em português, 8 ais. O que são ais? O ai, quando ele aparece na Bíblia, né? Ai é uma expressão de dor, né? Quando a gente se machuca, a gente fala ai, né? Ai é uma expressão de dor. Então Jesus está mostrando aqui a dor que eles vão sofrer, a condenação deles. Vai mostrar que a condenação deles é justa. Então vamos lá, verso de número 13. Verso de número 13, o primeiro ai. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Então, antes de continuar, Jesus vai chamá-los de hipócritas. O que é um hipócrita aqui? No contexto, o hipócrita aqui ele é um farsante, ele é um ator. Ele é um ator. Então Jesus diz, olha, eles são atores. Por quê? Lembra quando eles se aproximam de Jesus, eles chamam de Jesus como? Mestre. Sabemos que você veio de Deus. Mas no coração deles é outra coisa. Então Jesus vai dizer, olha, eles são hipócritas, eles estão sempre atuando. Eles mostram uma coisa, mas na realidade eles são outra coisa completamente diferente. Verso de número 13.
Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Então, o que Jesus quer dizer aqui é o seguinte: Jesus estava ali diante do povo, Jesus era o próprio Cristo. Muitas vezes o povo perguntou: o que ele está fazendo aí não é algo que o Cristo, só o Cristo pode fazer? E o que os fariseus respondiam? Não, o que ele faz, ele está fazendo é pelo poder de Beelzebu. Então eles fechavam o reino para eles e também não deixavam os demais entrarem. Então eles faziam isso. Eles faziam isso. E muitas vezes, meus irmãos, isso acontece em algumas denominações, né? E o pastor fala, né? O pastor está lá ensinando o erro e ele fala para as pessoas: olha, eu sou ungido de Deus. Você não pode se levantar contra o ungido. Você não pode falar contra o ungido. Se você sair daqui, você vai ser amaldiçoado, né? Eu conheço algumas igrejas, né, neopentecostais, né? Não vou, né, se você quiser conhecer uma, não vou falar para você atravessar a rua. Mas eles falam lá, né? Se você vier, se você for em outra igreja, né? Olha lá, lá é a pregação do diabo. Não vai lá, é uma lavagem cerebral. Então o pessoal, eles fecham reinos para eles e fecham o reino também para os outros. Eles procuram fechar a porta do reino. Verso de número 14. O outro ai, o segundo ai. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para o justificar fazei longas orações. Por isso sofrereis juízo muito mais severo, né? O que é devorar as casas das viúvas? Eu imagino, meus irmãos, que seja algo semelhante a uma campanha, né? Algumas campanhas que algumas igrejas fazem hoje em dia, que é: você tem que dar tudo que você tem para o reino. Já viu alguma campanha dessa assim? Tem campanha, tem igreja que fala isso: você tem que dar o que você tem de melhor, por tudo que você tem que dar para o reino. E várias pessoas já vieram chorando, falaram: pastor, eu dei tudo que eu tinha lá. Tudo que eu tinha era um carro, eu dei. Teve um pastor que uma vez chegou para uma irmã e falou assim: irmã, você tem que sacrificar o melhor que você tem, para Deus te dar a bênção. Qual é o melhor que você tem? A irmã falou: é uma moto. Então você tem que dar essa moto para Deus. Mas pastor, eu uso a moto para trabalhar. Não, você tem que dar para Deus. Você tem que, se você sacrificar o melhor pela fé, Deus vai te dar 10 vezes mais. Né? Então a pessoa dá. E para justificar que devorou a casa da viúva, faz o quê? Uma longa oração. Coloca um clima, né? Às vezes apaga a luz da igreja. Irmãos, devorais as casas das viúvas. E para o justificar, fazer longas orações. Sim, a motivação de quem faz também é errado. Mas por vezes também a gente não pode tirar também a ignorância, né? O líder, ele manipula. Isso. Então ele deveria ensinar. Como ele não ensina, o que eles fazem? Eles fecham o reino, primeiro eles fecham o reino para eles e para os outros. Eles devoram as casas das viúvas, né? Para o justificar, fazer longas orações. Ricardo. Eu acho que pode ser, mas eu não acredito que seja isso, né? Então, eu estou aplicando aqui. Por isso que eu falei, é semelhante, eu não estou dizendo que é isso. Eles não estão aqui hoje. Eu falei, é como se fosse hoje, aplicando para os nossos dias, né? Mas eu entendo que eles devoravam sim as casas das viúvas. Para o justificar, faziam longas orações. Então, como que é feito isso hoje? Então, eu imagino que é da forma como nós trouxemos aqui aquele
exemplo, né? Mas as viúvas, elas, na sua maioria, naqueles dias, elas viviam de ofertas, né, do povo, e algumas eram assistidas pelo templo, até porque, dependendo do caso, viúvas e pessoas com deficiência física, naquele tempo, elas não recebiam trabalhos. Ninguém dava porta de trabalho para essas pessoas, porque eram consideradas pessoas, segundo a religião da época, né, pessoas amaldiçoadas, não abençoadas por Deus. E eles não queriam trazer para o seu ambiente aquele tipo de gente. Então é diferente do nosso contexto hoje, né? E nós temos a visão correta da palavra de Deus. Verso 15, o terceiro ai. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito. Prosélito aqui, meus irmãos, é ideia de discípulo, né, de aluno. E uma vez feito, o tornais filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, quarto ai, verso 16. Ai de vós, guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis, quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. Quem jura pelo santuário, jura por ele e pelo que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Então, o que eles faziam? Deixa eu explicar isso aqui. Eles relativizavam o juramento. Os escribas e fariseus, atores, hipócritas, eles relativizavam o juramento. Por quê, queridos? O juramento ele tem que ser uma coisa séria. E no juramento você tem que fazer o quê? Falar a verdade. Quando é que nós não devemos ficar fazendo juramentos? Mas há casos em que nós somos obrigados a fazer juramentos. Por exemplo, quando você vai perante um tribunal, o juiz vai te obrigar a fazer um juramento. Você jura falar a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade? Se você falar juro, você tem que falar a verdade. Quando você vai colar um grau, tem lá o juramento lá da faculdade. Tem que falar a... Os escribas e fariseus, eles relativizavam o juramento. Porque na Bíblia, o juramento deve ser feito... Como deve ser feito o juramento? Por Deus. O que é fazer juramento por Deus? É invocar Deus como testemunha daquilo que você está dizendo. É isso que é o juramento. Agora, o que eles faziam para se furtar ou para se livrar da verdade? Eu juro pelo céu. Eu juro pela terra. Eu juro pelo santuário. Eu juro por... Mas não... Eles achavam que com isso eles estavam... que eles tinham um artifício verdadeiro de fugir do juramento. Jesus diz, olha, quem jura pelo santuário, pelo ouro pelo santuário, ou quem jura pelo céu, está chamando Deus como testemunha. Vocês não têm como escapar. Né? Como eles achavam que poderiam escapar. Veja o verso de número 21. 20 em diante, né? Vai ficar claro para nós. Portanto, quem jura pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. Quem jura pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está. Jesus vai amarrando, né? Deus está em tudo. Então você não pode escapar da verdade. Então esse é o quarto ai, né? Eles relativizavam o juramento. O quinto ai, o cumprimento parcial da lei. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devis, porém, fazer essas coisas, sem omitir
aquelas. Guias cegos que coais o mosquito e engolis o camelo. Então Jesus fala, olha, vocês dão um dízimo de tudo. Isso que vocês fazem, estão fazendo certo. Mas vocês negligenciam o principal. Os principais mandamentos da lei. A justiça, a misericórdia, veja aí meus irmãos, a justiça, a misericórdia e a fé. Vocês negligenciam esses três. Esses três são os principais. E fazendo isso, o que vocês fazem? Vocês coam o mosquito, mas engolem um camelo. Então, queridos, Jesus deixa claro aqui, né, que tem as coisas mais importantes, os preceitos mais importantes. Todo mandamento da lei é importante, mas os mais importantes são a justiça, a misericórdia e a fé. E às vezes a gente vê pregadores tão preocupados com dinheiro, mas pouco preocupados com a justiça, com a misericórdia e com a fé. Verso 25. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do corpo e do prato, mas por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do corpo, para que também o seu exterior fique limpo. Ou seja, eles mostravam uma aparência de santidade, mas por dentro havia dentro deles muita maldade, né? Verso 27, um outro ai, o ai de número 7. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados. O que eram sepulcros caiados? Eram sepulcros bem cuidados por fora, né? Bem pintados ali com cal, sepulcros caiados. Por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos, de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Meus irmãos, 1 Samuel capítulo 16, verso 7, diz o seguinte, que Deus, ele não olha o exterior, Deus vê o coração. Não foi isso que Deus falou para Samuel? Samuel foi escolher lá um filho de Jessé para ser rei. Ele olhou, né, a aparência. Deus falou, não atentes para a aparência. Porque Deus não vê o exterior, Deus vê o... É o que Jesus está falando. Jesus está falando, olha, eles por fora, eles são como sepulcros caiados. Por fora eles são belíssimos, mas por dentro eles estão cheios de podridão. Jesus conseguia ver o coração deles, o que o povo não conseguia ver. Jesus estava expondo os seus adversários e mostrando ali a maldade no coração deles. Último ai, verso de número 29. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos, e dizeis, se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido cúmplices no sangue dos profetas. Assim contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida dos vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. Né? Então Jesus mostra que no coração deles havia o desejo de homicídio, né? Porque eles queriam matar Jesus. Jesus disse, vocês mataram os profetas. Os pais de vocês mataram os profetas. E agora vocês vão encher a medida da iniquidade de vossos pais. O que é encher a medida? Imagina um copo pela metade. Quando o copo está cheio, a medida foi preenchida.
E assim, meus irmãos, é a maldade humana. Quando a maldade atinge, né, quando o copo fica cheio, Deus tem que intervir. Deus fez isso várias vezes na história. Se você olhar para o dilúvio, para a destruição de Sodoma e Gomorra, até para a invasão de Babilônia contra o povo de Deus, isso foi o quê? A medida da iniquidade ficou cheia. E quando a medida da iniquidade fica cheia, Deus tem que intervir. Olha o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que eles mesmos o matariam. Mas Jesus diz, olha, eu vou enviar mais gente, que seriam os apóstolos, que seriam a igreja. Vocês vão matar todos. E aí depois vocês vão sofrer a justa condenação. Depois de Cristo, outros morreram. A gente vê que Estevão morreu apedrejado. Os judeus, eles perseguiram os principais perseguidores, foram os principais perseguidores dos apóstolos. Agora veja ali o verso de número 35, mais uma vez. Para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. O que Jesus está dizendo? Quem foi o primeiro justo a morrer? Abel. Morreu porque quem matou ele? Caim. Caim foi advertido, mas não ouviu a advertência. Foi lá e matou Abel. No Antigo Testamento, quem foi o último a ser morto? Zacarias. Por quê? Porque na Bíblia hebraica, na forma como a Bíblia estava disposta naquele tempo, o primeiro livro era Gênesis. O último livro era Crônicas. Naquela época, a Bíblia estava tinha esse formato. Então, o primeiro na Bíblia hebraica a ser morto foi o Abel. O último foi esse Zacarias, filho de Joiada, que também é chamado de Baraquias. Aqui, Jesus está dizendo, vocês são responsáveis pelo sangue dos justos que morreram em toda a história e continuarão sendo responsáveis pelo sangue derramado de outros ainda que virão, a quem eu vou enviar a vocês. Ok, meus irmãos? Então, veja aí comigo, nós já vamos encerrar. Os ais são 8. Os ais são porque eles fecham o reino dos céus, eles devoram as casas das viúvas, eles fazem um prosélito para a justa condenação, para a condenação do prosélito, eles relativizavam os juramentos, eles cumpriam a lei parcialmente, eles limpavam o exterior, mas não o interior, havia hipocrisia e iniquidade oculta nos corações deles, e eles derramavam o sangue daqueles que foram enviados por Deus. Veja o lamento de Jesus, verso de número 37. Próximo slide. Jesus, então, lamenta. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos, debaixo das suas asas, e vós não quisestes. Qual que é a figura aqui, meus queridos? Imagina quando vem uma tempestade, o que a galinha faz? Coloca os pintinhos debaixo. Jesus está dizendo, a ira de Deus será derramada. Eu quis colocar vocês debaixo das minhas asas, porque o único que pode nos livrar da ira de Deus é Jesus. Mas vocês não quiseram. Então, como vocês não quiseram, verso 38. A vossa casa ficará deserta. Por quê? Jesus está predizendo aqui a destruição de Jerusalém, que ocorreu no ano 70, em que Jerusalém ficou arrasada, A cidade ficou completamente destruída e o templo também foi destruído e tudo lá ficou deserto. Verso 39. Declaro-vos que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito que vem em nome. Jesus está dizendo, daqui para frente vocês não vão me ver,
mas vocês vão me ver de novo. Apocalipse 1:7 diz o quê? Todo olho o verá. Até aqueles que o traspassaram. Todo olho verá. Vocês vão me ver de novo. Jesus, então, queridos, Jesus, então, queridos, ele encerra aqui com os seus adversários. Como eu disse, esse foi o último discurso público de Jesus. A gente teve que ver bastante rápido, né? Por causa do tempo ser curto. Só dizer uma coisa aqui para vocês, para encerrar. O capítulo 24 e o capítulo 25 é o apocalipse dos evangelhos. O capítulo 24 e o capítulo 25 é a pregação escatológica de Jesus. Se você quer entender qualquer texto escatológico, especialmente Apocalipse, você tem que entender esses textos, Mateus capítulo 24 e Mateus capítulo 25, que é o que nós vamos estudar nas próximas semanas. Nós vamos estudar a escatologia segundo o ensino direto de Cristo Jesus. Vamos ficar em pé, queridos? Quarta-feira nós temos estudo bíblico, vem estar conosco.